E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, né? Para a nossa linha de literatura. Hoje vamos ver aqui o capítulo 9 do livro 3, Pré-Modernismo e Vanguardas Europeias, certo? Esse assunto aí que é muito importante para a tua prova, tá certo? Tem que ter muito cuidado. Já vimos aqui, vamos só revisar, então vou ser bem breve com vocês, tá bom? Pré-modernismo, você já sabe que foi um momento de transição da nossa literatura, não podemos classificá-la como, como escola literária, por quê? Porque aqui você vai observar características diferentes, em autores diferentes, tá certo? Aqui, na verdade, é a junção, né, de todas as características da nossa das nossas vanguardas, né? Das nossas vanguardas não, das nossas escolas anteriores, tá bom? Então, por esse motivo, não pode ser considerada aí escola literária, porque ela não é única. Se fosse única, que nem, né, os outros, tudo bem, mas não é única, entendeu? Então, não pode ser caracterizado como escola literária. Então, vamos lá. Nesse momento aqui, gente, o nosso pré-modernismo se inicia aqui em 1902, com a publicação das obras Canaã e Os Sertões do Euclides da Cunha, Os Sertões, né, e Canaã do Graça Aranha. Essas obras de cunho social retratam um pouquinho da nossa história, do nosso contexto histórico aqui no Brasil, com a revolta da chibata, a revolta da vacina, as guerras, as revoluções, né, a greve operária, a revolta de Canudos, na Bahia, né? A gente vê isso na obra Os Sertões, do Euclides da Cunha, a obra Canaã, do Graça Aranha, você já vê a questão dos imigrantes, tá certo? Tudo isso num contexto bastante conturbado, né? Como Primeira Guerra Mundial, né? O que mais? Revolta da vacina, já falei. Tivemos também, gente, a criação do eu acho que foi do Partido Comunista, enfim, foi uma série de situações como nós já vimos anteriormente. Então, esse pré-modernismo aqui foi um momento de preparação, ao mesmo tempo que foi um momento de transição, foi um momento de preparação para o que viria depois na nossa história aí, certo? Ele, praticamente todas as obras aqui, todas as obras aqui dos autores que eu vou falar ainda aqui, são de cunho social, representam um pouquinho a massa, né, sofredora, que é o pobre, o índio, né, com temáticas como desemprego, a fome, a pobreza, a desigualdade, o preconceito, a escravidão, tudo isso no pré-modernismo, certo? Depois a gente vai ver vanguardas europeias. Então já sabemos o que é pré-modernismo. Vamos ver as características, né? Quais são as características dele? A mescla de estilo, você vai ver todo tipo aqui de estilo aqui. Você vai ver estilo, você vai ver romantismo, vai ver realismo, vai ver naturalismo, vai ver simbolismo, parnasianismo, vai ver tudo, na verdade. Aqui temos uma mescla aqui de vários estilos, ok? Literários já estudados aqui. Outro, caráter de denúncia social, aqui eles vão mostrar a realidade do Brasil, tá bom? Outra característica também, regionalismo, cada um, né, vai ficar responsável aí, dependendo do autor e da obra, você vai ver muita questão dos problemas em cada região, principalmente a região Nordeste, né? Região Nordeste aqui temos o que? Temos a Guerra de Canudos na Bahia, pela própria obra Os Sertões do Euclides da Cunha. Então, o regionalismo também vai ser uma característica muito marcante. A ficção e a realidade, temos essa mistura, né? Dessas duas vertentes aí, a ficção e a realidade. Alguns autores usam a linguagem simples, outros usam, né, a linguagem mais formal, vai depender do autor, tá ok? Mas as características gerais são essas aí. Quais são os autores e obras que podemos destacar? São 5 os autores. Lima Barreto, Euclides da Cunha, Graça Aranha, Augusto dos Anjos e Monteiro Lobato. Esses são os 5, né? Tá certo? Principais autores aqui do nosso pré-modernismo brasileiro. Cada um vai ter características diferentes de suas obras, certo? Se você pegar um Monteiro Lobato, ele prefere escrever para
o público infantil, porque ele se decepciona com o público adulto, diz que o público adulto não entende ele, tá certo? Enfim, é uma situação bastante complicada, mas mesmo assim ele mostra um pouquinho o sertão, o caipira, né, na figura do Jeca Tatu, tá certo? Ele é o criador também do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que você já deve ter aí assistido, tá bom? Então, o Monteiro Lobato tem uma importância muito grande aqui. O Lima Barreto, ele era funcionário público, vai falar um pouquinho, né, como as pessoas eram tratadas, ele se preocupa mais com aquelas pessoas humildes, né, principalmente nas grandes favelas, dos grandes centros do Brasil, principalmente Rio de Janeiro, da favela carioca. Ele fala muito, fala do funcionário público, fala de todo mundo aí. Inclusive, ele é tido como um doido, como doente, né, porque ele, inclusive, queria que a língua do Brasil, né, a língua oficial fosse a Tupi-Guarani, tá certo? Então, todo mundo achava o cara doido, mas ele era muito importante, sempre foi, sempre será a nossa literatura, tá certo? Tivemos também o Euclides da Cunha com a obra principal dele, né, Os Sertões, retrata um pouquinho da Guerra de Canudos na Bahia, pelo Antônio Conselheiro, né, que lutava por igualdade, né, por diversidade, por emprego, por uma vida melhor, por uma dignidade melhor, tá certo? Tivemos também o Augusto dos Anjos, com a única obra, o Eu, né, que é um conjunto aí, ele já se volta um pouquinho mais para o simbolismo e o realismo, naturalismo, também, né, a questão do parnasianismo no quesito a rima, ele mistura uma linguagem científica com outros tipos de linguagem. O cara é bem bacana. Ele fala muito a questão da tristeza, né? Ele é muito fala muito da melancolia, da morte, porque o cara passou por muitos momentos, tá certo? E o nosso Graça Aranha. O Graça Aranha também foi um importante autor aqui, né? Um importante escritor para a nossa literatura, tanto é que ele que escreveu também outra obra introdutória, assim como Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões, ele escreveu, né, a obra Canaã, fala lá dos imigrantes lá, né, pessoal, que vieram trabalhar aqui, né, no quesito, eu acho que era a época ainda do café, né, nas grandes fazendas aqui, tinham medo daquela mistura, o brasileiro vai se misturar com o estrangeiro, como é que vai ficar? O brasileiro tinha medo de que eles tomassem o lugar, enfim, era uma confusão, mas é muito bacana, tá certo? Isso aí. Então, esses são os autores. As obras que podemos destacar, Canaã, né? Os Sertões, podemos destacar também o Eu, né? Psicologia de um Vencido, poema do nosso Augusto dos Anjos. Podemos citar também o Sítio do Pica-Pau Amarelo, podemos citar o que mais? Os Brusundangas, do Lima Barreto, o que mais, meu Deus? Tem outra obra muito famosa do Lima Barreto, rapaz. Tá? Me esqueci agora, mas eu acho que deve ter aqui no livro de vocês. Tá aqui, ó. Ele era negro, né, gente? Pobre, passou por várias situações complicadas. Então, o cara era muito, ele se via muito, né, nessa questão social, tá ok? Aí, as principais obras, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, essa era que eu queria lembrar, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Vida e Morte de M.J. Gonzaga, Os Brusundangas, já falei para vocês, Clara dos Anjos, já caiu várias vezes em prova, Cemitério dos Vivos, tá certo? Enfim, isso aí. Aí depois você analisa as características dele e tal, tudo bem direitinho, tá bom? Triste fim, ó, tá aí alguma... O Monteiro Lobato, esse carinha era rico, né? Olha aí as principais obras dele, ó. Cidades Mortas, Urupês, é uma obra que já caiu muito, tá certo? Na sua, aliás, no Enem, né? Em outros vestibulares, Negrinha, né? Obra bastante polêmica dele, ele é tido como preconceituoso, era racista, né? Por ter, pela palavra, né? Pela temática que ele abordava em seu texto, em sua obra Negrinha, né? Aqui o Augusto dos Anjos, o cara que passou por muitos momentos, uma temática muito triste, melancólica que ele aborda,
tá certo? Então, esses aqui são os nossos autores e obras. E falando das vanguardas europeias, gente, vanguardas europeias foi um movimento, né, artístico, cultural, político, que aconteceu, claro, na Europa, né, que visava romper com as ideias do passado, trazendo, né, ideias novas, né, no cenário vigente, porque estávamos passando por momentos difíceis, né, então eles precisavam inovar, então surgiram as vanguardas europeias, né, o nome vanguarda, porque é aquele que está adiante, que está à frente, exalta aqui a evolução, a mudança na sociedade, tudinho. E podemos citar quem? O futurismo, certo? O futurismo, inclusive, é a principal, né? É a vanguarda que mais vem em prova. O futurismo que valoriza a máquina, exalta a máquina, o desenvolvimento, tá certo? Temos também aqui, aí depois você vê as características e o contexto, tá bom? Aí temos também aqui, além do futurismo, né, temos o cubismo, que valoriza as formas geométricas. Aqui a gente pode falar no Picasso, né, no Pablo Picasso, não é Pablo do Arrocha, viu? É Pablo Picasso. Podemos citar também o dadaísmo, com o nosso Tristan Tzara, também muito importante aqui, a questão, né, da quebra, né, da ideia, tudo era ilógico para ele, faz muitas obras aí polêmicas, muita gente, inclusive, nem considerava como obra, né? Aí temos também aqui o surrealismo, certo? Que trata um pouquinho do sonho, né? Olha aí, ó, um relógio derretido, tudo isso tinha sentido, tá bom, gente? Certo? A questão valorizava o subconsciente, enfim, né? E a nossa última, que é aqui, né, o surrealismo, já falei, tá aqui, ó, gente, olha só o surrealismo, essa imagem como é linda. Tua mente é capaz de criar tudo que você quiser, olha só, isso aí, ó, surrealismo. E o último, gente, que vai falar de que, professor, todo mundo espera isso, expressionismo, gente, a emoção, todo o sofrimento que as pessoas passavam, tá certo? Os autores, aqui temos a principal obra, O Grito, tá certo? O Grito aí, a principal obra bem fantástica aqui do expressionismo, que representa muito. O expressionismo é a valorização, né, das emoções, o sofrimento das pessoas, principalmente com a guerra na Alemanha, né? Então, retrata um pouquinho disso aí. Aí vocês fazem um resumo aí para aprenderem melhor, tá bom? E daí qualquer dúvida a gente tira nos próximos capítulos, ok? Beleza? Então com isso a gente encerra aí, dê uma olhada com bastante atenção para que você consiga aprender mais e também, né, melhor, ok? Tchau, tchau, grande abraço.